Meus irmãos, antes de nós começarmos a mensagem, dar início a ela, eu quero que os irmãos me perdoem caso as palavras saiam erradas, tá? Mas por quê, pastor? Porque a Letícia, o pastor Rodrigo, resolveu colocar dente no pastor. Pode ver que eu tô com o sorriso mais bonito, mas também tô falando, parece que eu tô com 1 quilo de farofa na boca. Então, se sair ruim, vocês me perdoem, tá bom? Mas eu disse que tem que acostumar, a Letícia falou, né? Vamos lá, né? Vamos lá, até onde vai a minha paciência sobre isso? O pastor Rodrigo acostumou, vamos ver eu, né? Amém? Oi? Graças a Deus. Diz assim, ó, acompanha aqui no telão que fica mais fácil. E a vós? Quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos ou pecados. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando-o e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos falando sobre o poder da palavra. Amém? Nós estamos falando da supremacia de Jesus sobre toda a opressão e dor. Em outras palavras, nós estamos falando sobre o poder da palavra. Estávamos falando sobre a autoridade. Quem aqui entendeu sobre a autoridade? Quem aqui entendeu? Você precisa determinar. Quando eu determino, quando eu ordeno no nome de Jesus, através das Escrituras, tá? Baseado na palavra, eu alcanço êxito. Quando não vai acontecer nada. E eu até citei, não adianta orar sobre uma coisa que você não conhece. Ah, mas fulano falou, mas Bertano falou, mas o pastor Tocha de Fogo falou. Não adianta nada. O que vale é aquilo que você determina conhecendo. Por isso eu digo, conheça as Escrituras, examine ela, estude ela e depois exerça ela. Mas pastor, e se eu exercer e não acontecer? É simples. Se não acontecer, é porque o problema, a situação, não tinha amparo no âmago espiritual. Por quê? Porque nós entendemos que todo mundo espiritual, seja ele maligno, seja ele celestial, vamos falar do céu, ele vai se render, ele vai se submeter ao quê? Ao poder da palavra. Pergunta, seu irmão, você leu a Bíblia hoje? É pela palavra. Então, da onde vem a autoridade? A autoridade vai vir da palavra. Eu fui num culto abençoado e o pastor falou para mim determinar. Mas se você não tem respaldo na palavra, não adianta nada. Teoricamente, eu sei como levantar uma parede. Teoricamente, eu sei como produzir a massa para colar os tijolos. Mas eu não conheço a técnica que se usa. Essa parede vai ser levantada? Não. Por quê? Porque eu não tenho respaldo o suficiente
E o que está acontecendo conosco é que estamos perdendo guerras. Você está perdendo guerra. Por quê? Porque você quer fazer aquilo que te falam, não aquilo que a Bíblia te fala. Tem pessoas aí determinando que o Senhor cure dor de cabeças, que há na dor cura. Aí diz, o Senhor não me curou. O Senhor já cravou na cruz, já levou essa enfermidade. Tanto é que ela não tem mais poder sobre você. Diga amém. Toma na dor e ela vai, hein? Isso mostra que ela já não tem mais força sobrenatural. Porque a nossa luta é contra potestades. Nós estamos falando de poder sobrenatural, não de coisas naturais. Pastor, quer dizer que quando eu estou com uma doença ou um problema, eu não posso orar? Não, pelo contrário. Você deve orar para ter certeza de qual âmago é aquele problema. Para que a sua fé não seja morta. Aqui esse texto que nós lemos agora, ele vai falar do que Jesus fez. Quando ele morre na cruz, todos os nossos problemas agora foram cravados na cruz. Em outras palavras, ele está dizendo para você, o que não for sobrenatural vai ter resposta para a sua vida. O que não for sobrenatural vai ter solução. Ah, pastor, estou desempregado. É de âmago sobrenatural? Sim ou não, desemprego? Não, não é. Então, já está solucionado. Com o quê? Leva o seu currículo, se prepara, vai, porque a porta já vai abrir. Calculador, pastor, é de âmago espiritual? É sobrenatural? Pastor, eu não sei. Tomei um remédio. O remédio curou? Curou. Então você já foi cravado na cruz do Calvário. Não curou. Já fui para médico. Passou uma coisa, passou outra. Não curou. Então o que eu faço agora? Agora eu exerço a minha fé. Então, se o médico não pode, é porque é o sobrenatural. Então, diz a tua palavra, Senhor, que o Senhor levou sobre si esse problema. Na cruz, lá em Colossenses diz que foi crucificado, e sobre as suas pisaduras eu sou sarado. Eu ordeno que essa doença saia. Eu trago o mundo espiritual. Eu invoco ele porque ele tem que submeter. Então haverá milagre sobre a tua vida. Jesus me liberta do vício. Vício é natural ou sobrenatural? Natural. Quem foi que pegou o vício? Quem foi que abriu a mão? Quem foi que colocou na boca? Quem foi que bebeu? Então cabe a você fazer. Mas é difícil. Ué, mas foi fácil você entrar nessa vida? Nunca é fácil. Na minha juventude eu fui experimentar a fumar. Como todo, eu acho que todo jovem é assim, né? Vai com os amigos, experimenta. Não é assim, não é assim. Pelo menos na minha época era chique fumar. Hoje eu tenho horror, mas na época era muito chique isso aí. E aí, quando eu coloquei aquele negócio na boca, gente do céu, eu não senti prazer nenhum. Porque no começo amarga a boca da gente. Pelo amor de Deus, gente, não vai se sentir ofendido achando que o pastor está machucando pessoas aqui porque fuma. Não é isso. O contexto aqui é outro, tá bom? Eu só estou falando que a primeira experiência é muito ruim. Por exemplo, a Vilma hoje está aqui. A Vilma, eu lembro que a Vilma fumava, sim ou não? A primeira vez que põe na boca, não é um gosto horrível, viu? Não dá prazer nenhum, né? Passa mal. Eu tive dor de cabeça. Foi muito ruim. Olha como é difícil entrar. Então, para sair também vai ser difícil.
tá? Só que você tem uma coisa, você tem uma palavra, escute isso aqui. Seja o que você tem, seja dor, seja um problema, seja vício, ele já está pregado lá no Calvário. Diga amém. Diga amém. Diga assim, eu vou, porque Jesus já levou. Pastor, não tem remédio, não tem isso, não tem aquilo que me ajude a tirar essa dor, esse problema, essa situação. Agora então eu vou para a guerra. Diga, eu vou para a guerra. Que guerra é essa? Agora eu vou invocar o mundo espiritual. Ju, eu invoco o mundo espiritual. Eu ordeno no nome de Jesus sobre o problema, sobre o demônio, sobre a confusão, sobre o desastre, seja o ataque que for, eu ordeno, porque eu tenho autoridade. Diga amém. Ele vai ter que submeter, porque é a palavra. Agora, não é fácil. Nada é fácil. Aqui nós vamos aprender o segundo, na verdade o terceiro tópico, tá bom? Que é qual? Nós vamos falar sobre a nossa parte, tá? Que é isso? É o que eu já dou continuidade. Nós queremos muito de Deus, mas pouco fazemos. Ou não fazemos a nossa parte direito. Não fazemos a nossa parte como tem que ser feita. Primeiro, eu aprendo que a minha parte é submissão e fé. Diga, submissão e fé. Pastor Rodrigo, nós vamos falar sobre submissão. O que é submissão? É inclinar, dando honra àquele que é devido. Eu não discuto mais, eu apenas faço. Eu não brigo mais, eu apenas faço. E quando nós estamos falando sobre submissão, nós estamos falando sobre o poder da palavra. Amém? Nós estamos falando sobre a Bíblia. Diga assim, a Bíblia é a verdade verdadeira. E tudo o demais é mentira. Você entendeu? A Bíblia é a verdade verdadeira. Então, quando eu aceito essa verdade e me submeto a ela, eu começo a andar aos passos dela. Eu já não ando mais conforme o que eu penso ou o que eu entendo como verdade, mas eu procuro nas Escrituras a verdadeira verdade. Eu me submeto a ela. Pastor Rodrigo, coloca lá para mim. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Ó, leia comigo, 1, 2, 3. Sujeitai-vos, pois. Olha lá. A quem que eu devo me sujeitar? A Deus, mas não é de palavra, é de práticas. Não é apenas dizendo eu creio em Deus, eu temo a Deus, mas na verdade as minhas práticas elas não condizem. Eu não sou uma pessoa sujeita. Eu faço o que eu quero, eu ando como eu quero, eu acho como eu quero, eu falo o que quero. Isso não é sujeição. Por quê? Porque nós estamos falando que o mundo espiritual, ele só se submete a quê? Se os demônios, se os anjos, se o céu inteiro se submete à palavra, por que que nós não nos submetemos? Quem somos nós? O que somos nós?
nos submetemos à palavra. E aí é onde nós começamos a apanhar. Porque quando nós lutamos contra a verdade verdadeira, nós começamos a nadar contra a correnteza. E aí, meu querido, você vai sofrer. Então o que eu faço, pastor? Qual é a minha atitude? A minha atitude é me submeter, sujeitando a Deus. Eu já não pratico para agradar aos homens, eu pratico para agradar a... E aí, irmão, você não tem perda. Daí, querido, você não perde batalha. Aí o diabo não tem mais força. Por quê? Porque você está dentro da palavra. Dentro da palavra ele diz, não tem o que fazer com esse crente. Porque esse crente tem melhor. Vamos voltar um pouquinho? Vamos falar um pouquinho sobre a história de Jó? Jó era um homem temente que andava nos caminhos do Senhor. Ele jejuava, ele consagrava, ele temia Deus, ele tinha o seu próprio culto, ele entregava a vida a Deus. Ele teve um problema. O diabo acabou perseguindo a Jó, porque ele questionava a fidelidade de Jó. Porém, Deus diz, Jó é fiel. Por que Jó é fiel? Porque ele submetia ao poder do Senhor. Sabe o que acontece? Então, a palavra vai dizer que Jó passa o que passa, porém Jó tinha a palavra. Jó cria no Senhor. Jó se sujeitava ao Senhor. Chegou no final, o diabo, a Bíblia não diz isso, mas nós vamos conjecturar um pouquinho, o diabo tenha falado assim, ô homem difícil de derrubar, vai ser crente assim lá na China, e joga lepra, e joga doença, e tenta matar, e o homem não morre, e tira os filhos dele, e o homem continua ali. Não! Diabo mata a família dele, agora Jó vai desviar, Jó lá na posição. O diabo levanta a mulher dele contra ele lá na posição. Tira tudo que ele tem, a riqueza, tudo. Lá na posição. Tem um versículo que Jó vai dizer, ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Mostrando ao diabo, mostrando o problema, mostrando a doença, que ele não era crente Raimundo, pé da igreja, pé do mundo, não. Ele era firme, ele temia, ele disse, olha, eu posso morrer, mas o meu Redentor vive, e ele me ressuscitará. Não! Isso é confiança na palavra. Isso é confiança em Deus. É crente que se submete. Aí, eu aprendo que o que eu oro e eu vejo o resultado, o mundo espiritual me submetendo. Quando eu oro e o problema continua, não é que o mundo espiritual não está submetendo você. Significa que você precisa posicionar. Olha que o seu irmão diz assim, quando o mundo espiritual não resolve, é hora de tomar posição. É aqui que muito crente apanha. É aqui que a gente toma uma lapada. Gente, parece que eu estou soltando um monte de ovo pela boca. Eu mato a Letícia. Ô trem ruim. Vamos lá! Eu até anotei aqui para ficar mais claro. Tá? Meu óculos já está vencendo.
Ó, a cura e a libertação não são mágicas, elas são posicionamento. Manzus, faz tempo, né, Manzu? Você está orando para Jesus tirar essa gripe de dentro do seu pulmão, né? Parar uma tosse. Que a irmã Luz odeia tossir. E eu lá cutucando ela, você precisa se posicionar. Você precisa se posicionar. O dia que ela resolve andar comigo, ela foi fazer uma caminhada comigo. Aí nós demos 2 voltas. Eu já tinha feito a minha, de 6 quilômetros, nós demos 2 voltas. Aí ela olhou para mim assim, com aquela cara bem descarada, e fala assim, ó, dá até vergonha, mas parece que não tem nada obstruindo o meu ar. Posicionamento. Ela tomou a posição. Nós oramos, a doença continua. Agora é hora de tomar posicionamento. Não adianta você querer que Deus faça quando você não toma posição nenhuma. Ah, eu quero. Mas cadê a posição sua? Tem um monte de gente querendo bênção de Deus aí, vitória de Deus, cura de Deus, milagre de Deus, sei lá de Deus o que querem, aí é tanta coisa. E você se torna uma vítima na mão do charlatão, do enganador, do sem vergonha, que diz que é profeta, que diz que é pastor. É nada! Fala besteira para os crentes porque não conhece Bíblia. E sabe o que é pior para a gente, Ju? É que quando a gente escuta, a gente fica naquela palavra e perde anos naquela tal de revelação. E quando alguns que nem eu, que é atrevido, eu vou ficar bem aqui, viu, Jéssica? Porque daí não precisa... Meire, quando pega algumas pessoas que nem eu, que nem o pastor Rodrigo, eu acho que eu sou mais louco que o pastor Rodrigo nessa parte, né? Sou mais louco, né? Aí, sabe o que eles falam? Charlatões. Desgraçado. Desgraçado é quem não tem a graça de Deus. Tá bom? Mau cara. Existe assim pra gente, Meire. Olha aqui. É porque faltou fé da sua parte. Senhor! Meu marido se converte, está traindo eu, está adulterando eu. Vamos orar e Deus vai fazer. Faça uma campanha, faz um voto com Deus, irmão. Não que isso seja errado, mas tem que ter destino certo, propósito certo. Vai lá, irmã. Pega a única que ela tem, entrega lá no altar. Parece que o capeta entra na vida da irmã e a irmã do marido da irmã, e a irmã fica mais louca, porque daí, se ele saía só com uma, agora ele tem 10. Aí começa a enrolação. Mas a culpa é de quem? Diga assim, a culpa é minha. Não, bota o dedinho assim para apontar. Vai lá, faz assim. A culpa é minha. Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque eu não leio a Bíblia. E hoje, para quem... pastor, tinha uma irmã aqui que ela dizia assim para mim, pastor, eu não leio a Bíblia porque eu não sei ler. Eu falei para ela assim, você tem celular? Ela falou, eu tenho. Eu digo para ela assim, empresta seu celular para mim? Ela falou, amém. Baixei a Bíblia falada. Coloquei e falei assim, agora você não sabe ler. E eu não culpo você, mas você escuta. Ela diz, pastor, agora eu estou entendendo a Bíblia de cabo a rabo. Irmão, não tem como fugir. Tem Bíblia em braille, para cego. Tem Bíblia falada para quem não sabe ler. E para quem é cego. Não, tem tudo. Mas nós preferimos confiar no irmão tocha de fogo. Na missionária cheia do Espírito Santo.
que vai falar no final que a culpa é sua, porque faltou a sua fé, porque você que não teve. E na verdade, sabe qual era o problema? Era posicionamento. Fala assim, o problema meu é posicionamento. Viu? Mas quando eu tomo posicionamento, acabou. Eu orei. Tá alto, hein? Pedi pro pastor orar. Fiz campanha. Determinei pela palavra. E ainda o camarada continua aprontando. Continua ainda aprontando. Agora é hora de posicionamento. Diga-se, posicionamento. Ó, nem filmes, tá? Ó, pode filmar, não tem. Olha o posicionamento aqui, ó. O meu corpo é templo do Espírito Santo. O meu corpo não vai se compactar. Ó, primeiro, antes de dar o chute, é posicionamento. Vou falar um negócio para você. Hoje é a última vez que você faz isso. Eu vou te dar o único perdão. Se você não se posicionar, eu comprei um 44 aqui para atacar na sua behind. Behind, mãe, é traseiro em inglês, tá? Fica mais chique. Posicionamento. Não tem outra conversa. Já orei, o mundo espiritual não fez nada. Posicionamento. E aí é onde a gente fica. Eu falei lá na vida. A gente fica atormentando a cabeça do pastor, da pastora, da missionária, do profeta, com aquele monte de oração, quando na verdade o que Deus quer é posicionamento. E é nisso, irmão, que eu não caio. As pessoas vêm pedir oração para mim, eu digo, você já se posicionou? Já fez alguma coisa para isso? O negócio não é ficar orando. Aí vai lá pro pastor, vai lá na fila, né? E as caras é muito engraçado. Ora para mim. Preciso ver um milagre. Meu filho tem 18 anos, fica o dia inteiro jogando Free Fire no computador e sendo mal educado. Já orei, já fiz campanha. Olha, vai fazer um ano que eu trago a foto dele aqui, não vejo, eu não aguento mais, pastor. O pastor fala assim, creia, irmão. Creia, irmã. Às vezes, para não machucar a pessoa, creia. Mas nem ele crê mais. Já orou um ano inteiro e não aconteceu nada. Posicionamento. Você matou a fé do pastor. O pastor até na primeira oração, na segunda, estava cheio do Espírito Santo. Estava bufando no poder, mas você conseguiu matar. Sabe por quê? Porque você não toma posição. Você não entra dentro daquele quarto, não pega uma cinta e diz assim, vai trabalhar, vagabundo. Ai, mãe, pai, você não está respeitando o meu espaço. Seu espaço é quando você comprar a sua casa. O seu espaço é dentro da sua casa. Quando você ser homem ou mulher o suficiente para trabalhar e se manter dentro da minha casa, quem manda sou eu. Se amanhã não ir arrumar serviço, vai dormir no abrigo. Se colocar nesse frio, irmão, arruma serviço rapidinho. A gente não quer posicionar em nada. Não queremos tomar posição em nada. Queremos que Deus faça por nós. Não, ele já deixou na cruz. É posicionamento e autoridade. Você quer ver? Já orou? Eu orei. Não, pastor, Deus mudou. O menino é outro, através da oração. Era de âmago espiritual. Tinha coisa maligna no menino, na pessoa, no marido, seja lá em quem for.
Por quê? Porque saiu, determinamos, saiu. Não! Jesus diz assim, pastor Rodrigo, se você achar isso, você coloca? Diz assim, não useis de vãs repetições quando for orarem. Por favor, se você puder colocar o versículo para que fique respaldado. Porque eu lembro do texto, mas não lembro do endereço e o número da casa, irmão. Você está entendendo? Presta atenção. Você põe para mim aqui? Não é de muito orar. Não é de muito orar. Pastor, mas você está falando heresia, porque Daniel, ele persistiu em oração. Irmão, precisa entender o contexto. A guerra de Daniel é de âmago espiritual. Daniel sabia que estava numa guerra. Daniel tinha discernimento de Deus. Nós não estamos em guerra nenhuma. Nós não tomamos posição. Olha lá. E orando não useis de vãs como os, porque pensa que pelo seu muito falar serão. E repete, toda vez vai lá com a mesma oração, com o mesmo pedido. Mas não toma posicionamento nenhum. Se eu temo a Deus, quantos aqui temem a Deus? Se eu temo a Deus, se eu estou obedecendo a palavra, agora eu só preciso tomar posicionamento. Mas a gente adora protelar, né, Meire? Ó, tadinho, vai protelando. E o problema vai crer, protela e o problema cresce. Protela e o problema vai ficar maior. Protela, olha para mim aqui, e o problema fica sem vergonha. Seja frouxo, seja frouxa, e o problema vai se tornar descarado, mau caráter, sem vergonha. Não, a gente fica lá, enchendo a cabeça. Tem gente que fica trocando até de igreja, achando que a igreja dele não é forte. Minha igreja não é forte. Sabe por quê, pastor? Porque lá não cai demônio. Minha igreja não é forte. Porque lá a gente pede oração e não acontece. Só que quando você vai aprofundar um pouco, você descobre que a pessoa é frouxa dentro de casa, ela não tem posicionamento, ela não se submete à palavra e ainda adora correr, encher a cabeça dos outros. Fala para o seu irmão, toma posição e para de encher a cabeça dos outros. Não adianta ficar correndo atrás de profeta. Não adianta ficar correndo atrás de vulco-vulco. Era para você ser o profeta. Era para você ter experiência com Deus. Eu vou contar um negócio aqui, o pastor Rodrigo está lá de testemunho. Contei e vou contar de novo. Minha sobrinha estava ali com seus 17, 18 anos. E aí, quando eles chegam na cidade, eles... Na verdade, os de 14 para diante, eles acham que eles são homem demais ou mulher demais. Aí porque quis trabalhar, deixar os estudos. Eu falei, só que é o seguinte, quer viver como adulto, vai ter responsabilidade de adulto, vai começar a ajudar na casa. Tá bom. Vou ajudar com R$100. Né? Foi o que eu determinei. Tá ótimo. O dever daquele que é pai é educar o filho. É preparar o filho para o mundo. Filho não é seu.
Deus confiou na sua mão para você cuidar. Mas ele não é seu, não adianta ficar protegendo. Tá? Filho não é nosso. Então eu preparo eles para enfrentar esse mundo. Pastor, meu filho hoje não está na presença de Deus, mas você fez a sua parte? Fiz. Então deixa Deus fazer a obra. Porque a escolha é dele. Aí começou a aprender o consumismo, a gastar. E quando a gente aprende a gastar demais, o que acontece? A gente começa a criar um monte de dívida, né? Né, Vitor? A gente começa a criar, né? Quando a gente descobre. E aí, irmão, o que acontece? Começou a perder a responsabilidade. E eu dizia para ela, não, a responsabilidade vai seguir para o resto da vida. Um belo dia, ela achando que era grande, foi boquejar com o pastor. Porque eu não tenho dinheiro, eu não vou dar e não sei o quê. Não, o que é certo, foi combinado. Não sei o quê, e eu discuti firme com ela e ela disse, se você ficar falando, eu vou embora. Eu digo, agora você vai embora. Você vai descobrir que a vida não é esse mar de rosas que você pensa. Se aqui é ruim, você vai descobrir que é melhor. Ela foi morar com alguém, com a minha prima lá, minha sobrinha depois já deu um jeito, ela veio morar aqui. Aí vem a parte do perdão. A gente se perdoou, e aí eu perguntei para ela, e aí? O tio estava errado ou estava certo? O que era melhor para você, pagar 100 ou pagar 1.500 de aluguel? Ela falou, é verdade, tio. Só que quando a gente toma posicionamento, irmão, nós entendemos que Deus cuida dos nossos. Sabe o que acontece? Hoje, ela tem a casa dela, alugado, mas é dela. Tem o emprego dela e luta, aprendeu responsabilidade. Então, nem sempre decisões, posicionamento difícil, significa que você vai perder essa guerra. Significa que você vai perder essa situação. É importante nós tomarmos o posicionamento e confiarmos na mão de Deus, que é o outro tópico que eu vou falar agora. Nós vamos falar de fé. Eu me submeto e eu me posiciono, tá? Acreditando no poder da palavra. Quer ver, ó? Quando eu me sujeito, tá? Eu entrego o controle da minha vida, do problema nas mãos de Deus. Só que esse entregar, gente, cuidado, porque nós entendemos tudo errado. Deus vai fazer. Se for de âmago espiritual, tá? Sujeitar é entregar o controle da sua vida a Deus. Em outra palavra, é abandonar o pecado e voltar-se à prática de fé, tá? Você abandona o pecado e torna a prática da fé. Aí, nós entramos no segundo passo. Resistir. Eu me sujeito, depois eu resisto. O que é resistência? É uma postura ativa, quer dizer, uma postura de ação. Não é aceitar o problema, ou a dor, ou o vício, não.
aceitar como algo normal. Não. É dizer não com autoridade que Jesus lhe deu. Então, resistir, quando eu me posiciono e resisto, eu tenho que tomar decisões, sim ou não? Eu tenho que dizer não. Eu não posso aceitar meu filho, com 13, 14 anos, fazer o que ele quer. É não. Eu não posso aceitar a minha filha achar que pode gritar comigo. É não. Eu não posso deixar que a minha casa vire uma bagunça. Eu tenho que resistir isso. Mas sabe o que está acontecendo com os crentes hoje? Os crentes, Vilma, estão fazendo parceria com seus parceiros ou parceiras mundanos. Olha que legal, hoje. Hoje é a final da Copa, é isso? Era para os crentes estar aqui. Mulheres crentes no Senhor, dizendo, hoje meu marido quer ficar em casa, ele pediu para mim ficar para assistir a Copa com ele, então eu não vou na igreja não, vou ficar em casa. Sem resistência nenhuma. Meu marido fuma, bebe. Eu saí, eu senti o poder, eu estou vendo a alegria do Espírito Santo. Mas ele, coitado, está tão triste. Hoje eu vou fazer parceria com ele. Eu vou ficar lá. Não vou na igreja não. Não vou na igreja, porque coitado, né, dele. Quando na verdade era para você fazer diferente. Era para você resistir. Por que eu resisto? Porque eu me submeto à palavra, eu me submeto a Deus, Ele vem maior do que tudo que eu tenho e eu confio nele. É Ele quem libera todas as coisas, é Ele quem prepara todas as coisas. Não! Queremos ver resultado sendo frouxos. Tudo. Chegamos na igreja, hoje eu estou desanimado. Eu também estou. Está frio. Não vem ninguém para a igreja. Como é que você vai ver acontecer? Às vezes a gente perde mais tempo, dedica mais aquilo que nos machuca do que a Deus, que só nos abençoa. Prática também, irmão, fala a resistência, ela fala também de fé. Eu só resisto, irmão Meire, porque eu confio. Fala para o seu irmão, na batalha espiritual, você não pode ter medo de perder. Pergunta para ele, você entendeu? Não pode ter medo de perder. Nós estamos tratando de fé. Nós estamos tratando de mundo espiritual. Eu não posso ter medo. Eu me posiciono, eu me submeto ao Senhor e eu resisto aos ataques do diabo. Eu não desanimo. Eu não paro. Nada me para.
Primeiro eu busco o reino, porque eu acredito que o reino trabalha ao meu favor. E não ao contrário. Ao contrário, você não vai receber nada. E aí é onde entra, fica anos e anos e anos e anos e anos aquela situação. O problema é na igreja, o problema... Irmão, chega uma hora que o pastor não vai nem fazer mais visita. Mas por que não vai fazer mais visita? Porque já se cansou. Porque o problema não estava no mundo espiritual. O problema estava em você, que não toma posicionamento, que aceita que o pecado e o diabo entrem dentro de sua casa, que aceita que o poder da palavra se torne inferior aos seus caprichos, aos seus gostos, aos seus medos. Agora eu vou perguntar de novo, quantos acreditam no poder da palavra? Porque se você não submete a ela, colocando ela como o primeiro lugar, você não crê. Irmão, crer é se submeter e é resistir. Não tem como acontecer diferente. Agora, quando você pega isso, o mal não pode mais ter poder na sua vida. Porque daí eu aprendi, hoje, aqui, vocês aprenderam como entender o mundo espiritual. Sim ou não? Sim. Aprendeu. Quando eu oro a Deus, baseado na palavra, o mundo espiritual, o que ele faz? Se submete. Não precisa, não é 10.000 vezes orando para o mundo espiritual para convencer o mundo espiritual. Não. É imediatamente, diz assim, é imediatamente. É agora. Mas eu também preciso me submeter à palavra, para que eu confie a ponto de tomar decisões. Eu coloquei uma menina que eu amava na rua. Eu sou ruim? Não. Eu confiei no Senhor que faz a obra. Porque é isso, é dele. Tudo é dele. Diga assim, a minha casa é do Senhor. Meus filhos é do Senhor. E tudo que eu tenho é do Senhor. Agora bata no seu peito e diga assim, eu só sou mordomo de tudo o que é dele. Você só cuida. Você não é dono de nada. É por isso que a gente perde tudo. Porque a gente acha que é dono. A gente acha que manda em alguma coisa. E é por isso que a gente vive perdendo. É por isso que você vive perdendo. Porque você acha que é dono. Você não é dono de nada. Confia nele. Deus pode completar essa obra, mas você precisa confiar, se submeter à palavra e confiar. Toma uma posição. Para de lutar, para de ficar resistindo. Deus não quer você assim, Ele quer que você se posicione. Irmão, quando eu me posiciono, eu também não posso me deixar ser levado pelas minhas emoções. Pelas minhas emoções.
Qualquer conversa engana eu. Qualquer história engana eu. Não. Outra coisa. A sua experiência com Deus é sua, é apenas sua. Não é mais de ninguém. Entende isso? Não adianta ficar falando para um, falando para outro, falando para A, falando para B, falando para C, e conta e fala. Não! Não vai adiantar. Ó. Não vai adiantar. É crer e confiar. Sabe por quê? Porque depende com quem você fala, ainda te julga, te aponta, diz que você tá louco, diz que você tá sem direção. Porque é muito fácil, quem tá fora do problema, apontar. Né, irmã Teori? Quando a gente toma decisão, os de fora, todo mundo quer apontar o bico. Quer apontar, tá louco, tá louca, não sei o que, só eu sei. A prova que eu passo, só eu sei o quanto está doendo, mas do Senhor eu não largo, eu não saio da posição, porque eu creio que o meu Redentor vive. Eu vou basear minha vida em Jó, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Eu vou confiar. Tem um hino que resume tudo isso. Se Deus fizer, se não fizer, se tudo der certo, mas se não der. Pergunta, irmão, entendeu aí? Ué? Que é fácil a gente só. Eu abri mão, agora Deus vai fazer. E se ele não quiser? Eu continuo sendo fiel. Se tirou da sua vida porque é livramento. Não teme a Deus, não honra a Deus, não faz nada certo, não quer mudança, é ignorante, não escuta, só quer gritar. Você vai entrar no estreito de Jeová. Eu vou liberar você para ir para o funil. E vai para o funil. Sabe o que acontece? Casado, 5 anos. 5 anos. Vamos para a igreja? Não, hoje estou cansado. Vamos buscar no monte? Não, hoje estou cansado. Vamos adorar? Não, estou cansado. Daqui a pouco o diabo entra. O diabo entra. Irmão, quem conhece as escrituras enxerga o agir do diabo. Falei para o pastor Rodrigo, o diabo está entrando em casa. Deus começou a me alertar. Quando chegou e falou para mim, sabe, então, eu estou indo, não dá mais certo, por causa da igreja, porque só fica dentro da igreja. Falei, nossa Jesus, ficar dentro da igreja agora ficou errado também. Você só serve a Deus. Está faltando alguma coisa? Não. Te deixo a desejar em alguma coisa? Não. É o demônio mesmo. Eu vou embora. Vai. Não é, mamãe? Não. Vai embora. Pastor, você sofreu? E como? Mas nenhum momento, pergunto para os irmãos aqui, me viu sair da posição. Quem passou comigo não viu eu murmurar uma vez. Sabe por quê? Porque eu entendo que o que Deus faz, Ele faz. Eu não tenho medo disso. O importante é eu ter feito a minha parte. E o meu Deus eu nunca renunciei. Eu continuo na igreja com o mesmo tema. Minha mãe ficou sozinha lá em casa.
Deixou uma velha, nossa, falando na internet lá, né? Mas deixa. Tá na câmera. A vizinha tá cuidando. A Lourdes, eu deixei ela alerta lá. Então, o que acontece? Se é confiar no Senhor, é saber que o Senhor cuida. O Senhor... Agora não adianta você ficar falando para os outros. Faça alguma coisa. Senão você não vai ver acontecer. Agora, baseado no que você entendeu hoje, eu quero que você fique de pé. Fica de pé. Pergunta para o seu irmão aí. Você está pronto para posicionar? Então você vai segurar na mão do seu irmão. Segura lá. Segura na mão do seu irmão. Feche os olhos. Pastor Rodrigo, muda esse fundo para mim. Chama Nightingale. Põe ele para mim. Põe para mim. Eu quero que agora, eu estou vendo que tem, né, ali os irmãos já estão dando a mão. Eu quero que nesse momento, eu vou até parar aqui, Jéssica, para você fazer também com o Rafael, tá bom? Concentra aqui, e aí você pode até ficar de pé que eu não vou me movimentar. Depois que eu terminar de falar, Rafa, aí você pode aumentar um pouco, tá bom? Você vai fazer o favor para mim. Você vai fechar os olhos. Você sabe que você precisa tomar uma posição. Amém? Você precisa se posicionar em algo. Então você vai trazer esse algo agora no seu coração, no seu entendimento. Feche os olhos, esquece de mim aqui. Você vai trazer algo que você precisa se posicionar. O que é posicionar? É fazer alguma coisa. É resistir, é lutar, é tomar decisão. E você vai buscar, na palavra que eu dei para vocês, falar, esse problema, essa situação, Jesus já deixou cravado na cruz. Então eu vou me posicionar. Agora você vai começar a falar com o Senhor, falar, meu Deus, eu não aceito essa doença, eu não aceito esse problema, essa situação, e hoje eu estou me posicionando. Eu vou lutar contra. Não importa quantas vezes eu vou cair, mas eu vou resistir lutando. Eu vou lutar contra, eu não vou aceitar que o problema, a situação manipule a minha fé, nem mata a minha fé. Começa a falar com Deus, começa a orar. Pode aumentar, Rafa, pode aumentar agora, vai. Eu quero ver você determinar. Determina com a boca, em voz alta. Em voz alta, determina, posiciona crente contra o pecado, posiciona crente contra o adultério, posiciona crente contra a mentira, posiciona crente contra o vício. Diga agora, você não tem mais poder, você não pode mais sobre mim, isso não pode mais atacar a sua casa, não pode atacar a sua vida. Manda embora agora, manda embora agora. Diga, eu vou me posicionar, eu resisto esse mal agora, eu resisto agora essa doença, eu resisto agora esse problema. Vai embora, Senhor, liberta a tua igreja, quebra agora! Senhor, coloca a tua mão, vai libertando, batisma com o Espírito Santo, enche essa igreja com o Espírito Santo, enche essa igreja de poder e autoridade. Vem, vem,
do mundo espiritual. Agora, venha, se submeta à palavra e todos sejam cheios, 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 agora! Ande comede, nada vassoura vai. Aleluia! Aleluia! Senhor, liberta agora! Coloca o vício por terra! Coloca os desejos por terra! Coloca o adultério, a prostituição! Coloca, Senhor, por terra agora! O fracasso espiritual! O fracasso material! Coloca por terra agora, 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 agora! Agora! Aleluia! Aleluia! Senhor, eu declaro a cada cadeira que está vazia, que será cheia, para o louvor da tua glória. Nós vamos atrás das almas, nós resistimos às orações contrárias, nós resistimos, Senhor, à maldade humana. Hoje nós declaramos, haverá salvação, haverá livramento. Ainda vai querer mandar. Aleluia! Vem, Senhor! Vem, Senhor! Ora, Vitor! Ora, Vitor! O Senhor está colocando a mão sobre a tua cabeça! O Senhor está colocando a mão como uma varanda de fogo! O Senhor diz assim: clama a mim alta voz, que eu te responderei! Eu quero te encher! Pega essa vitória! Ande comer a vassoura amarai! Pega, irmão, pega! Seja cheio da presença de Deus, seja cheio do Senhor, seja revestido agora, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Há uma presença linda sobre este lugar. Aleluia! Deixa ele te tocar, deixa ele te tocar. Deixa a presença de Deus encher a nossa vida. Crente vazio não presta, irmão. Crente vazio dá trabalho. Deixa ele te encher, deixa ele te encher, deixa ele te encher. Aleluia! Aplauda Jesus. Aplauda bem forte. A glória do Senhor está sobre a casa. Pega!
Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Meus irmãos, eu fico preocupado com isso aqui. Amanhã vocês não percam, viu? Amanhã vai estar lá o pastor Juan, né? Pastor, mas não era o Felipe? Sim, só que o Felipe mandou uma mensagem para mim dizendo que não vai poder estar lá, né? Ele vai ter um compromisso. Então, vai estar o pastor Juan. Irmão, vai ser do mesmo jeito. Eu estou me preparando, eu já botei uns vídeos lá do pastor dando lugar lá no Instagram. E vamos para cima, irmão, tá? Eu quero que vocês lá, quem mora mais lá perto, que tem muito contato, a Ju que faz ano que mora lá, convida lá, convida as crianças, convida, viu, Vilma? Os vizinhos, quem quiser ir, Maria também, tá? A irmã Zu também, vamos fazer. Mas, pastor, se não couber, a gente dá um jeito. A gente faz que nem aquele versículo da Bíblia, a gente joga por cima da casa. Amém? Vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas lindas. Diego, vai para lá. Mas, pastor, eu chego atrasado, não importa. O importante é estar lá. Amém? Amém? Porque eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas lindas naquele lugar. Tá bom? E não esqueça de dar o nome, tá? Dá o nome para a missionária Cris ali, por favor, das camisetas, tá? Você vai dar o seu nome, tá bom? E vai colocar a medida da sua camiseta. Amém? Por quê, pastor? Porque até GG é um preço. Acima de GG é outro preço. Mas daí o pastor vai passar certinho para vocês depois. Tá bom? Ah, pastor, minha filha vai querer. Meu marido que não veio da igreja quer uma camiseta. Pode pegar. Mas dá o nome seu, coloca o seu nome para a gente saber quem é. Amém? Bom, eu acho que são só esses os recados. Irmãos, o evangelista Diego está falando para vocês não ir embora correndo, porque quem comprou a revistinha, tá? Pega lá no fundo, em nome de Jesus, tá bom? Vai lá, já pega sua revistinha com ele, em nome de Jesus, tá bom? E amanhã parece que lá vai ter canjica, né? Vai ser benção, hein? Vamos ver. Irmãos, eu quero falar um negócio com vocês rapidinho. Eu estou dentro do horário ainda, tá? Deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção aqui. Eu estou vendo que os irmãos estão faltando muito no culto de quinta-feira. Culto de quinta-feira está ficando 4 pessoas, 5 pessoas. O que está acontecendo com a igreja? Vamos vir para o culto, tá? Ninguém tem descanso. Descanso é lá no céu. Amém? Lá é lugar de descanso. Aqui é lugar de marchar. Então, eu espero vocês nessa quinta-feira aqui, às 19h30. Tá? Vamos fazer a obra de Deus em nome de Jesus. Tá bom? Vamos encerrar? Vamos encerrar? Pai, nós te agradecemos por este culto, louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor fez. Pedimos a tua bênção, pedimos, Senhor, que cuide, que dê graça, e que em nome de Jesus, o Senhor possa estar fortalecendo e levando o teu povo debaixo da tua paz. Dá uma semana de vitória, um culto abençoado amanhã. E o teu nome seja glorificado hoje e sempre. Assim oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Cristo Jesus e a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja e permaneça com cada um hoje e sempre, digamos todos juntos. Amém. Está encerrado. Cumprimento o seu irmão na paz do Senhor.